plenitude do Pai através de Jesus. Alguém aqui mais crê nisso? O domingo é a primícia da semana e todos os domingos nós temos essa oportunidade, queridos, de estabelecer um decreto para vivermos, para colhermos durante a semana. E toda semana é importante a gente ter o entendimento de enviar a palavra e pisar no terreno que a palavra estabeleceu depois. É impossível a gente pisar na rocha sem antes a nossa oração, em nome de Jesus, ter estabelecido este ambiente. Então, os cultos de domingo, queridos, não é um ritual religioso. Nós não estamos aqui por obrigação. Nós não estamos aqui para estabelecer um ritual. Nós estamos aqui para nos conectar na fonte da vida. Nós estamos aqui para adorar o único que é digno de todo louvor. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, para disponibilizar sob o controle do Espírito Santo as direções das nossas vidas. E hoje Deus tem algo muito especial. Eu falo isso provavelmente todos os cultos, porque toda palavra revelada por Deus, ela tem um objetivo. E a Bíblia fala que a palavra não volta para Deus enquanto ela não cumpre o objetivo pela qual ela foi enviada. Então, todos os domingos, Deus libera uma palavra para você. E por que muitos não saem do lugar? Por que muitos continuam da mesma maneira? Porque muitos ignoram a palavra de Deus. Eu vou pedir para o pessoal que está ali na porta da igreja, tomando um assento, o pessoal do louvor que acabou de descer, vai lá, toma sua água, se refresca e gostaria que todos viessem. Eu não quero ninguém lá fora da igreja. Não quero ninguém lá no Betel Gourmet. Todas as pessoas sentadas aqui, das crianças, deixe elas lá no Kids. Não quero ninguém conversando lá fora. Hoje nós vamos viver um milagre. E é preciso organizar a casa para vivermos esse milagre. Assim como Jesus disse, manda todo mundo sentar, porque hoje o pão vai ser multiplicado. Eu estou falando para você, senta, porque hoje o pão da vida vai saciar a tua fome. Alguém aqui crê nisso em nome de Jesus? Queridos, quando eu cheguei ali e eu vi o tamanho desse pão, eu fiquei muito alegre, fiquei muito feliz. Primeiro que eu amo pão, eu fiz as contas, eu como em 3 dias. Mas eu não estou falando só desse pão aqui, porque esse aqui é um pão perecível. Jesus disse para a multidão que foi até ele, lá nas margens do mar da Galileia. Ele disse, vocês me buscam pelo pão que perece. Eu lhes digo, venham pelo pão que permanece. Nós estamos aqui pelo pão da vida. Nós vamos receber do pão para saciar nossa fome, a fome da carne, para trazer o sustento da nossa família. Mas nós estamos aqui em primeiro lugar. A nossa prioridade é o pão da vida, que é Jesus Cristo, amém? Então todos os domingos nós viemos para adorar. E muitos aqui já sabem, nós não viemos adorar, nós viemos adorando. A gente já sai de casa adorando, a gente vai trabalhar adorando, a gente trabalha adorando, a gente dorme adorando. Porque quando você rende a tua alma aos cuidados do Espírito Santo, é isso que Ele coloca dentro da gente, a essência da adoração. Então gera expectativa, porque hoje Deus vai produzir algo especial dentro de você. Hoje o Espírito Santo vai tocar na tua vida com um toque de glória. Hoje Deus vai te dar direção para os teus pés pisarem no território certo. Muitos aqui já deveriam estar muito além de onde estão, e não estão porque se distraíram ou porque não entenderam a direção que deveriam andar. O tema da palavra de hoje, queridos, é
por onde você pisar. Ah, meu irmão, dá uma salva de palmas para Jesus, vai, aplaude Jesus. Esse tema é realmente digno de uma salva de palmas, porque há cerca de alguns anos atrás, o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. Só que tudo, quando eu sentava para viver esse momento, para fazer o download da palavra do céu para a minha alma e para transmitir para a igreja, eu não conseguia ligar as peças. É como se tivesse faltando uma peça para mim conseguir dar início na montagem de um grande quebra-cabeças. Mas essa semana, meu irmão, durante o relógio de oração, 7/24, em um dos meus momentos de intercessão, eu estava ali mergulhado na plenitude do Pai, e o Senhor organizou, no meu entendimento, todas as peças, e o quebra-cabeça foi concluído. O Senhor tem direcionado algo especial na minha vida e, consequentemente, na sua também. E hoje eu quero falar com você a respeito dos seus pés. Dá uma olhadinha para os teus pés aí. Por onde esses pés estão pisando? Onde esses pés estão andando? Em que direção eles estão indo? Onde esses pés já pisaram? A Bíblia fala que em breve, ou seja, logo, logo, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. A Bíblia não fala que o Satanás vai esmagar você debaixo dos pés dele. A Bíblia fala que Deus, o Deus que promove a paz, que excede o entendimento. Quem é o Deus da paz? Aquele que já venceu a guerra. O Jeová Shalom. Em breve ele vai esmagar todo o espírito de morte, de fracasso, de destruição, debaixo dos teus pés. Deus quer alinhar a tua vida, o teu ministério, para que você jamais se perca no meio do caminho. A Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés, quando revelou sua presença para ele, para dar uma missão, a missão mais importante, na qual até a gente é fruto da conclusão dessa missão. Quando Deus apareceu para Moisés ali, na sarça ardente, Deus falou para ele assim: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. O Senhor também falou para Abraão: Abraão, percorra a terra, e onde você pisar a planta dos teus pés, de norte a sul, de leste a oeste, eu te darei por possessão. Josué capítulo 1, versículo 3. Olha só o que Deus fala para mim e para você aqui. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Onde você tem pisado a planta dos teus pés? Os pés são importantes, meu irmão, porque os nossos pés normalmente caminham onde os nossos olhos estão enxergando. E como eu disse, muitos aqui deveriam estar muito além de onde está hoje, e não estão porque estão parados, estagnados, não entenderam. Nós somos a igreja de Cristo, e como povo escolhido, comprado da escravidão do inferno, removidos da mão do inimigo, para nos comprar, o Senhor pagou o mais alto preço. Então nós devemos discernir, como povo de Deus, que fomos chamados para um propósito maior do que a nossa existência nessa geração. Você não nasceu só para existir, morrer e pronto.
Você nasceu para cumprir um propósito maior do que a tua própria existência. E você precisa entender, querido, que a tua existência é para marcar esta geração com vida abundante. Alguém aí para dizer amém, meu irmão? Você foi escolhido para ser filho de Deus. Você foi escolhido para marcar essa geração cumprindo o teu propósito. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Quem aqui tem planos para a sua vida? Quem aqui já traçou metas? Me diz uma coisa, eu vou perguntar de novo, já perguntei em alguns cultos, mas é sempre bom recapitular. Quais são os teus planos para daqui 10 anos? Com o pé no chão, sem fantasia, sem mito. De verdade. Quantos anos você terá daqui 10 anos? Eu vou estar com 59. Na trave do 60. Estou na trave do 50. Antes de vir para cá, fui tomar um banho e para fazer um aquecimento, fiz 30 flexões. Eu sei que tem por aí, mas eu não conheço muitos cinquentões que fazem 30 flexões. Então, não só no corpo, mas na mente, na alma, nós temos que ter plenitude de Deus. Saúde é plenitude de Deus, amém? Daqui 10 anos, onde você vai querer estar? Pensou? Fiquei enrolando aqui falando de flexão, tem muitos aí que já ficaram cansados só de ouvir. Mas onde você vai querer estar daqui 10 anos? Pensou? Eu não estou rodando a mesma música não, eu estou dando tempo para você pensar. Porque se você pensar e não der o primeiro passo, você vai permanecer aí. E a palavra de Deus para a tua vida, meu irmão, é para tirar você do status de sonhador para realizador. Deus já te tirou do status de escravo do inferno. Ele já te colocou, querido, na sua presença. Ele já liberou um decreto. Ele já tem uma sentença em teu favor. E essa sentença te faz filho. E nós não podemos ser uma geração estagnada, uma geração parada, uma geração acomodada, que simplesmente nasce, vive, morre e não marca a história. Deus não te chamou para ser só mais um, Deus te chamou para te fazer filho, e se você é filho, fala amém em nome de Jesus. Era para você estar em um nível bem melhor. Já pensou? Sabe esse sonho que você projetou aqui para daqui 10 anos? Eu tenho certeza que ninguém aqui falou, daqui 10 anos eu vou estar no hospital, doente. Daqui 10 anos eu vou estar na cadeia. Ninguém pensou nisso. Daqui 10 anos eu vou estar com o casamento destruído, daqui 10 anos eu vou estar morto. Alguém pensou isso aqui? Claro que não, meu irmão. Porque nós pensamos o melhor para as nossas vidas, sim? Só que a Bíblia diz que os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Tudo isso que você pensou, a Bíblia diz em Efésios 3, que Ele é quem tem poder para executar, para realizar, para fazer muito mais, infinitamente mais do que imaginamos ou pedimos. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai alinhar os teus pés. Deus vai tratar teus pés, para que você ande na direção dos planos que Ele tem para você, não somente naquele plano que você travou, que você estabeleceu. Deus quer te levar além, porque os planos de Deus são melhores e maiores para todos nós. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, que depois que eu discerni, eu fiquei preocupado. Deus mede cada passo que damos, os lugares que pisamos, e por que estamos pisando naquele lugar? Deus está o tempo todo, os olhos de Deus nos acompanham. Por quê?
Porque você é um investimento de Deus. Ninguém faz um investimento caro e larga de canto e esquece. Quando você compra algo novo, você quer apreciar, você quer olhar, você quer se deleitar. Deus pagou o preço, o maior preço por tua vida. Então Ele não vai te largar para pisar em qualquer território. Ele não te abandonou à mercê da tua vontade para você ir e vir da forma que você quer, de uma maneira leviana e descuidada. Deus vigia os teus passos. E por que eu fiquei preocupado? É que tem dia que a gente pisa em cada lugar. Você já pisou em um lugar, depois que caiu a ficha, se ficou com vergonha? Você já foi em algum lugar, viveu alguma situação, que quando você se lembrou, você ficou envergonhado? Imagina Deus olhando, e Deus olhando assim, filho, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te resgatei, não foi para isso que eu te fiz filho. Então se você se sente envergonhado, imagina Deus. Meu irmão, eu não vou falar isso para você não, olha para a pessoa que está do teu lado, vamos dividir o fardo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, meu irmão, para de fazer Deus passar vergonha. Amém? Há muito tempo, querido, desde o início da minha conversão, eu aprendi algo muito precioso. Por isso que eu digo que Deus vem construindo essa palavra há muito tempo na minha vida. Eu me converti há 20 anos. E desde o início da minha conversão, desde quando eu comecei a liderar célula, a fazer evangelismo, a ganhar as primeiras pessoas para Jesus, o Senhor, Ele me ensinou algo precioso. E os discípulos que estão comigo há mais tempo, que andam comigo de mais perto, sabem do que eu estou falando, porque também vivem. Toda vez que eu vou na casa de alguém, para fazer um evangelismo, para fazer uma visita, para falar de Jesus, a primeira coisa que eu faço ao entrar na porta é pisar e falar, eu tomo posse desse lugar em nome do Senhor Jesus. Toda vez que eu vou na casa de um enfermo, orar pelaquela vida, quando eu piso na casa eu falo, Senhor, eu estou tomando posse dessa família, das pessoas, deste lar, para Jesus. Eu estou decretando vida em Cristo sobre este lugar. O Senhor me levou a andar pelo Brasil inteiro. Eu pisei em todas as capitais do Brasil, com exceção de Manaus. E em todas as capitais do Brasil, que eu e os pastores do Ativação pisamos, nós fizemos o que Deus disse a Abraão, percorra a terra. Nós percorremos. E toda vez que pisamos num novo estado, nós decretamos, este lugar, as vidas, a igreja deste lugar, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo de Israel, o Senhor falou para ele, olha, consagra, manda o povo se consagrar, prepara, faz as malas, porque vamos avançar, vamos andar. E logo no primeiro desafio, depois de vencer o Rio Jordão de uma maneira extraordinária, Deus abriu as águas do Jordão, eles passaram, a Arca da Aliança foi na frente, nos ombros dos levitas, isso significa que a presença e a adoração vai na frente, que a tua oração é quem faz as águas abrir, e depois de pisar aquele rio ali, dar os primeiros passos na terra prometida, todo mundo falou, agora eu estou com um boi na sombra, vou estabelecer a minha rede, é sombra e água fresca. Não foi. Depois de 40 anos de deserto por conta da desobediência, o primeiro passo que o povo de Israel deu foi na direção de um inimigo imbatível. Primeiro desafio, as muralhas de Jericó. E quando eles chegaram diante de Jericó, Josué, que sempre foi um general, sempre foi um homem de guerra, falou, temos que vencer esse inimigo, Deus está mandando, convoca todo o exército, prepara as espadas, levanta os escudos, ajusta a armadura, vamos marchar contra o inimigo. E esse inimigo, ele é imbatível porque ele fica no alto, é uma fortaleza no alto de uma montanha, com muros altíssimos, então vamos ter que estudar, planejar,
para traçar uma estratégia de guerra para vencer o inimigo. Deus falou: de jeito nenhum, Josué. A única coisa que vocês vão fazer é demarcar o território, dando voltas ao redor da cidade, da fortaleza de Jericó. Ou seja, pisar a plantas dos pés no território que deve ser conquistado. Alguns anos atrás eu fui aqui no shopping, fui conversar com o discípulo, fui tomar um café com ele, e quando eu cheguei lá tinha um carrão, dentro de uma vitrine, não sei se alguém já viu ali, em frente a uma cafeteria famosa. E quando eu olhei para aquele carro, eu falei: rapaz, que carro bonito. O discípulo falou: é mesmo, né? Lindão. Ele falou: o senhor merece um desse. Eu falei: mereço nada, rapaz. Se for para Deus me dar um carro desse, eu prefiro que Ele me dê vidas, que é o que eu tenho no coração, e quem me conhece sabe do que eu estou falando. Mas eu falei para o discípulo: já que você disse isso, vamos fazer um ato profético? Vem cá, Nilke. O Nilke, sobe por aqui mesmo, você é ligeiro. Lá no shopping, tinha uma redoma de vidro, né, uma grande vitrine no meio do shopping. Por isso que a gente chamou a atenção até das pessoas, a gente fez isso, ó, eu e o discípulo, mais alto que eu, a gente deu 7 voltas em torno daquele carro. Aí as pessoas falaram: que casal lindo, que casal diferente. Calma, Nilke. E a gente ia fazendo, e da terceira volta para cima, a gente começou a acelerar, e o discípulo era mais doido do que eu. Ele começou: eu tomo posse deste carro na minha vida, na vida do pastor, em nome de Jesus. E ele falava alto, e eu falei: calma, irmão, não precisa tanto, a gente já está passando uma vergonha danada. Mas a gente deu 7 voltas, no final das 7 voltas, a gente fez assim, ó, me abraça aqui. A gente se abraçou. Daí o pessoal deve ter pensado: esse casal estava brigado, e depois da conversa eles se reataram. Obrigado, Nilton. Dá uma salva de palmas para Jesus aqui pelo nosso... Eu estou introduzindo aqui, querido, uma questão para você entender. O carro não veio, mas naquele dia eu troquei o carro por vidas, e você está aqui. Então eu acredito que naquelas 7 voltas que eu dei, junto com aquele discípulo, a gente conquistou vidas. A gente não só passou uma vergonhazinha de graça lá, não. A gente conquistou vidas para Jesus. Sabe o nível que você deveria estar bem além? Vou perguntar de novo. Sabe o nível que você deveria estar além do que você está? Por exemplo, a faculdade que você parou deveria ter concluído. A família que você não ganhou para Jesus ainda, já deveria ter ganhado. O casamento que está em crise, já deveria ter consertado. Um monte de situação, a vida financeira, as dívidas, a saúde, a visão profética, a intimidade com o Pai. O nível de oração que você tem com Deus, porque oração é conversa, então o nível de conversa que depende da intimidade que você tem. Você era para estar além. Sabe por que você ainda não está? Porque você deixou de pisar nos territórios, crendo. Você até leu na Bíblia que tem hora que você vai ter que tirar as sandálias dos teus pés. Isso quer dizer, remove as resistências, remove toda a vaidade, remove a incredulidade. Porque quando você pisa na terra santa, descalço, quer dizer, você pisa com total conexão com Ele. Você sabia que demônio, quando ele possui as pessoas e quando ele manifesta, a primeira coisa que ele faz é arrancar os sapatos dos pés. Alguém já viu isso? Tipo no encontro? Por que eles fazem isso? Porque quando eles estão descalços, eles têm conexão com a terra. E porque são espíritos e a terra é natural. E para ele manifestar, para ele brigar, para amedrontar, para ele fazer coisas erradas, ele tem que estar conectado. E quando ele está descalço, conectado na terra, ele se fortalece.
E quando Deus diz para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você está em terra santa, Deus disse assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, para você se conectar totalmente em mim, porque eu vou te falar agora, você vai viver e vai transformar não só a tua vida, mas a vida de uma nação inteira. Quando Deus diz para Josué, toda a terra que você pisar, eu vou te dar por possessão, ele estava mandando Josué pisar a terra. Foi por isso que o primeiro desafio foi dar 6 voltas, durante 6 dias em Jericó, e no 7º dia, 7 voltas. E o que aconteceu? Josué tirou a espada e avançou? Não, Josué avançou com a espada na bainha, porque Deus derrubou as muralhas. Quando você pisa no território que Deus está te conduzindo a pisar, meu irmão, você não vai precisar fazer força, as muralhas vão ruir, o inimigo vai fugir, Deus vai te entregar a vitória nas tuas mãos, desde que você aprenda a pisar no território correto. Diga aleluia. O propósito de Deus para nossas vidas, meu irmão, é salvação. Fala assim comigo, a prioridade de Deus para a minha vida é salvação. Nós estamos aqui hoje nesse culto, não é para receber uma bênção. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos que temos salvação. E quando conquistamos, nós devemos permanecer nela. Nós estamos aqui adorando a Deus pela salvação. E salvação de quê? Da segunda morte. Aquela morte que mata a alma. Como? Levando para morte eterna no inferno. Existe, querido, a tríade, assim como é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe a tríade do propósito de Deus para as nossas vidas. Repete comigo: salvação, cura e bênção. Aí você gostou, né? Vamos lá? Salvação, cura e bênção. Quem entende? Deus primeiro salva as nossas almas e nos torna filhos legítimos. E a partir do momento que Ele salva, Ele nos dá o direito de filho, Ele imediatamente, imediatamente começa o processo de cura. E quando esse processo de cura, ele está trazendo os primeiros frutos, dando os primeiros resultados, aí as bênçãos começam a acontecer. As bênçãos no caminho daquele que é filho e que está sendo tratado, curado dentro do propósito de Deus, ela começa a vir de maneira natural, queridos. Como assim, pastor? As bênçãos vão acontecendo naturalmente? Sim. No ano do sobrenatural, nós temos o entendimento que as bênçãos é resultado da cura, para fazer a salvação permanecer em nossas almas. E qual seria uma das primeiras bênçãos que recebemos? Sensibilidade, para reconhecer e lidar com essas bênçãos. Você pode vir aqui para o culto para buscar cura para o teu parente. Aí nós trazemos as fotos dele e fazemos um ato profético e decretamos. Nós estamos buscando algo aqui na terra, nós estamos sinalizando no natural aquilo que estamos desatando no sobrenatural. Só que depois que essa pessoa aqui se converter, for salva, receber o processo de cura, começar a viver a bênção, o que nós devemos fazer? Permanecer do lado dela, para que nem eu, nem nós, nem ela desista. Eu sou feliz, querido, porque um dia Deus mandou uma pessoa na minha casa, e Ele me levou para Jesus. E hoje eu sou triste porque essa pessoa se afastou dos caminhos de Deus, e pensa numa pessoa que está resistente. Ele, para me trazer para Jesus, ele pregava a respeito de Jesus, pregava a favor do reino, até que me levou para o encontro e cá estou eu. De uma das últimas vezes que eu encontrei com ele, ele começou a pregar contra a palavra de Deus. Então, para isso não acontecer na nossa vida e nem na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que nos submeter a esse processo de salvação, de cura, e as bênçãos naturalmente serão acrescentadas. Nossos pés, queridos, aí você fala assim, o que tem a ver com pé? Que história mais tem pé nem cabeça? Não, meu irmão, calma aí, tem tudo a ver. Essa história tem pé,
porque essa história dos nossos pés, ela é fundamentada naquele que é o cabeça da nossa existência, Jesus Cristo. Para que a gente viva esse processo sem atropelar a ordem, nossos pés devem dar passos firmes de fé. E fé tem tudo a ver com o nosso pé. Porque você precisa aprender a andar e demarcar territórios. Se você não tem fé, você não vai querer sair para demarcar território. Por exemplo, você não vai se dar o luxo de chegar no shopping e dar 7 voltas ali numa vitrine de um carro, que era uma promoção de uma seguradora. Deus vai falar, o teu inimigo está nessa fortaleza. Você não vai precisar fazer nada, a não ser ter fé e dar voltas ao redor. Deus vai falar para você, olha, sai da tua casa, do conforto do teu lar, deixa a igreja ir aos cuidados da tua equipe, da tua esposa, dos outros pastores, e vai percorrer o Brasil. Aí um dia um discípulo chegou para mim, pastor, mas por que você sai daqui, de São Paulo, para ir orar em cima de um monte lá na floresta amazônica? Por que não ora aqui? A oração não alcança lá? Eu falei, querido, porque Deus me ensinou um princípio que está aqui na Bíblia, em Gênesis 14, Gênesis 13, a partir de Gênesis 12. Deus disse, percorra a terra. Se você não percorrer a terra, você não vai saber o que Deus tem por herança para você. E quem não conhece a sua herança, ele não valoriza, ele não luta por ela, ele desiste. Quem entende? Agora deixa eu perguntar novamente para você. Por onde você tem pisado? Quantas vezes você já foi ousado na tua fé e pisou em territórios demarcando? O que é demarcar? Ficar estaca, estabelecer altar, liberar decretos. Você sabia que muitos não estão no nível que era para estar, estão lá embaixo? Tem uns que estão até mais pior do que lá embaixo, estão lá embaixo, porque cavaram uma cova e se jogaram lá dentro. Por que muitos estão nessa situação? Primeiro, fugiram, ou seja, pisaram na direção errada. Por quê? Porque o preço para conquistar o território era caro demais. Obediência, disciplina, santidade. E para manter isso tudo, é mais caro ainda. Acabamos de viver 7 dias de um relógio de oração, onde nós estabelecemos 7 dias, 24 horas por dia orando. Teve pessoas que teve que vencer o sono para passar a madrugada orando. Alguns foram 10, 12, 30 minutos. Mas pensa, você pegou o horário ali da madrugada, pegou o horário do teu trabalho. Então na hora do teu almoço, ao invés de tirar aquele cochilinho para recompor as forças, você pôs o joelho no chão lá no banheiro do teu serviço para orar. Muitos desistem de demarcar o território, porque a oração é demarcação de território. Muitos desistem de demarcar o território, porque o preço para manter essa conquista aí é caro demais. Para mim vencer eu tenho que orar 30 minutos? Não, isso não é para mim não. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, quanto tempo você ora? Ele falou, o quê? Eu falei, quanto tempo você ora por dia? Ele, eu não oro. Como pastor, eu quase que eu perdi a bênção. Eu tenho um pastor amigo meu que ele diz assim, vontade de plantar a mão no pé da orelha. Meu irmão, se você é crente, se você é filho, se você quer conquistar territórios em nome de Jesus, você precisa entender que não é só andar por aí de qualquer jeito, para qualquer lado, não. Você tem que orar com ordem e decência, tem que ter organização, e a tua oração é o que vai fazer você a pisar nos territórios certos. Então, resumindo, você tem que orar, meu irmão. Por que eu perguntei onde você tem pisado? Porque o lugar que você pisa, o lugar que você frequenta, o lugar que você fica, meu irmão, ele define quem você é. Ele define onde você vai estar. Então, para você estar onde você imaginou daqui 10 anos, vou perguntar novamente, porque teve algumas pessoas que até chegaram depois. Onde você quer estar daqui 10 anos? Então, para você estar nesse lugar, e para você viver a plenitude de Deus, porque Deus vai fazer você andar além do que você está vivendo, para você chegar nesse lugar que você projetou para daqui 10 anos, você precisa, em nome do Senhor Jesus, entender, meu irmão, você vai ter que ser
transformado. E se você, porque ninguém, como eu disse, ninguém falou, daqui 10 anos quero estar na cadeia, eu quero estar morto, eu quero estar no hospital com uma doença gravíssima, uma doença incurável. Eu quero estar na sarjeta, eu quero estar na falência, eu quero estar na depressão, com os remédios controlados, eu quero estar escravo do inimigo. Ninguém falou isso. Eu quero morar na minha casa, eu quero viver o reino, eu quero viajar o mundo, eu quero conquistar, eu quero. Foi daí para cima, sim ou não? E Deus pode fazer infinitamente mais do que isso que a gente pediu. Então, para você viver isso aí, você vai ter que deixar de pisar alguns territórios que você está pisando hoje. Por quê? Os territórios que você pisa, eles formam o teu caráter, ele te envia para onde você vai estar daqui 10 anos. Tem gente que te leva para longe de Deus. Tem gente que te leva para o inferno, não é só o diabo não. Tem pessoas que levam você para longe de Deus. Tem pessoas que levam você para o crime, tem pessoas que levam você para a prostituição, tem pessoas que levam você para a droga, tem pessoas que levam você para a falência, tem pessoas que levam você para tudo quanto é lugar. É novidade para alguém aqui? Eu estraguei aqui manchei a inocência de alguém? Mas hoje eu quero falar contigo, meu irmão, de pessoas que fazem o contrário disso. Porque nós estamos na igreja de Deus. E olha para a pessoa que está do teu lado aí. Zoado, né, esse teu irmão aí? Sabe por que ele está aqui? Porque alguém trouxe ele para cá. Pastor, eu vim sozinho. Não, irmão, o Espírito Santo te trouxe para cá. Não, foi os problemas que ele trouxeram. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Daí Deus falou para o problema, leva ele para a igreja. Então, meu irmão, quando você está na igreja, você faz parte de uma célula, você faz parte de uma mesa de discipulado, você está ali por quê? Porque Deus quer consertar os teus caminhos, Deus quer endireitar os teus pés, Deus quer direcionar a tua vida. E a Bíblia fala assim, não vá para a roda dos escarnecedores, porque senão você vai viver maldições. Deus sabe de cada passo que a gente dá, meu irmão. E os ambientes que nós andamos, ele vai definir bênçãos ou maldição sobre nossa vida e sobre nossa família. Hoje, fala assim, hoje você é o resultado do caminho que você está andando. Hoje você é o resultado do caminho que você está andando. E das pessoas que te cercam. Pastor, nos últimos anos eu melhorei, eu fui liberto do vício, eu tenho aprendido a andar nos caminhos do Senhor, eu tenho andado com pessoas, eu tenho pagado o preço, eu tenho lido Bíblia, eu tenho feito renúncias. Sabe o que é isso? Você está na igreja, meu irmão. Você está sentado na mesa do discipulado, você é desafiado. Deus te ama. Ele investiu tudo de melhor que Ele tinha na tua vida. É por isso que Ele guarda você de perto. É por isso que Ele decidiu morar dentro de você. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você veja aqui que Deus odeia os pés que são ligeirinhos para fazer o que é errado. E Deus usa essas ações aqui, através da vida do sábio, em Provérbios 6, para descrever um ambiente que ele detesta. Veja comigo, querido, a toxicidade desse ambiente que Deus tanto odeia. Olha só, a Bíblia aqui descreve as ações que são praticadas. E por essas ações você já dá para imaginar o tipo de pessoa que está nesse ambiente. Imagina um ambiente que tem só olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente. Imagina aqui um ambiente comigo, pessoas orgulhosas, pessoas mentirosas e assassinos. E ali o tempo todo traçando plano para a perversidade. E quando eles traçam o objetivo, tem o pezinho que sai ligeirinho para pôr em prática. Por essas ações, você já define o tipo de pessoa que tem neste lugar. Quem está entendendo?
Então, meu irmão, esses lugares são acessados por você. Fala assim, por mim? Sim, por você mesmo. Por que eu não estou me colocando? Porque Deus está falando comigo primeiro. Eu também já fui confrontado. Esses lugares são acessados por nós de duas maneiras. Primeiro, você vai sozinho. Quando eu bebia, eu usei essa fala muitos anos no encontro. Quando eu bebia, a bebida nunca bateu na porta da minha casa, nunca chegou lá na porta da minha casa, uma garrafa de pinga e um copo assim, falando assim, me bebe. Quando eu bebia, o dono do boteco nunca foi na porta da minha casa, falar assim, eu vim te servir delivery. Quando você usava droga, quando você se prostituía, o mal, o pecado nunca foi na tua casa falar assim, venha, me abraça. Toda vez que eu queria beber, eu saía de casa, eu ia para o bar. Eu pegava a bebida, colocava na boca e consumia. Toda vez que a gente quer cometer um pecado, toda vez que a gente quer fazer alguma coisa errada, a gente vai até o lugar com os nossos próprios pés. Uma das maneiras de acessar um lugar que Deus detesta é andando até lá. Quem está entendendo? Outra maneira de ir para esse lugar, alguém te leva. Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela falava assim, mas eu tenho o dedo podre para homem. Todo namorado que eu arrumo, ele me agride, ele me abandona, ele me trai. Eu falei, onde é que você está achando teus namorados? Na balada tal, no fluxo tal. Eu falei, minha filha, você acha mesmo que você vai achar um homem decente nesses lugares de balada? Lugar que tem língua mentirosa, gente que planeja o mal, pés que se apressam para fazer o que é ruim, lugar que só tem as ações que Deus detesta. Você acha mesmo que você vai conseguir um marido nesse lugar lá? Queridos, nós temos que aprender que o lugar que nós pisamos, que o lugar que nós deixamos ser levado, ele vai definir quem somos. E eu posso te dar um conselho? Ande na direção de pessoas que te conduzem para Jesus. Ande com pessoas que te conduzem para Jesus. Procura se afastar com aquelas que querem te afastar dos caminhos de Jesus. A Bíblia fala de um aleijado que tinha amigos, que o levaram até Jesus, para receber salvação, cura e bênção. Marcos 2:1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Jesus está naquela casa, então não vamos para lá não, vamos para outra. Porque tem amigo assim, que soube que tem uma célula na tua rua, ele vai fazer tudo para te afastar da casa onde Jesus está. Pelo contrário, tem aquele que é chato, é aquele que insiste, é aquele que vai ser evasivo, porque ele vai romper a tua proteção ali de privacidade. Ele vai entrar na tua casa e falar, vamos para a célula comigo, você falou que ia, eu vim te buscar. Aí você prefere, alguns, não vou falar você totalmente, alguns preferem dar ouvido para aqueles que afastam de Jesus. Mas vamos continuar. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Jesus estava na casa pregando a palavra, e tinha uma multidão. Aí você chega na igreja, não tem lugar para sentar, vou embora. O culto está demorando, a palavra não estou entendendo nada. Por quê? Porque você está com argumentos. Mas só que este homem aqui, ele era um homem que tinha amigos que o conduziam para Jesus e não desistiram dele. Vieram alguns homens trazendo um paralítico. Um paralítico é uma pessoa que não, carregado por 4 deles. A gente costuma falar que só tinha 4 amigos, meu irmão. Só teve 4 que carregou nas costas, porque a turma aqui, a gangue, a quadrilha era maior. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto,
baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Imagina comigo, uma turma de amigos, e tinha um que nunca andou. Então ele falou: não, vamos levar você para Jesus, e você vai começar a andar. Só que chegaram na porta, já viu aquela multidão de argumentos, a multidão que não dava espaço. Espera aí, já que é para alcançar Jesus, o que a gente vai fazer? Qualquer coisa, vamos fazer o impossível? Vamos dar volta no shopping? Vamos andar na direção da casa que Jesus está? Vamos romper as multidões? Vamos. Subiram no teto, estragaram a casa de Jesus, tiraram o telhado da casa de Jesus, desceram o paralítico até Jesus. O que começou a acontecer aqui? O processo da salvação. Olha só, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O esforço desses amigos, querido, em levar esse homem que não andava até Jesus, rendeu a ele a salvação. E como é que a salvação começa? Pelo perdão do pecado. A gente recebe salvação a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente renuncia ao mundo, que a gente confessa Jesus. A primeira coisa que Jesus faz para salvar nossa alma é perdão de pecados. E a igreja é assim, queridos. A gente vai andando na direção de Jesus, vai se arrependendo, a gente peca, mas a gente se arrepende, a gente recebe perdão e a gente mantém na salvação, a gente busca outros. Vamos levar, é difícil. Quem faz célula, quem discipula, quem ora, quem jejua, quem crê na Bíblia, sabe que não é fácil. Só que a parte mais difícil Jesus já fez, que foi morrer naquela cruz em nosso lugar. Jesus começou a salvar o paralítico, a primeira coisa que ele fez foi perdoar os pecados. E tinha muita resistência, viu? Não era só a resistência da multidão, não. Estava cheio de religioso, estava cheio de escarnecedor ali do lado, falando um monte de coisa contrária àquilo. Olha, pecou a vida inteira, fez o que ninguém devia fazer, bem conhecida, a fama dela aqui no bairro. Olha a fama dele, aprontou tudo, agora quer dizer que é crente. Meu irmão, como é que vai ter perdão se não teve pecado? A Bíblia fala que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Então, querido, a primeira coisa que você deve fazer para receber salvação é: receba o perdão de Jesus na tua vida. Perdoe a si mesmo. Entenda que todos nós pecamos e precisamos do perdão para a salvação. E os escarnecedores sempre vão falar o contrário. Não ouça o escárnio, ouça Jesus te mandando levantar e andar. Marcos 2,11, continuando: e lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Depois que Jesus perdoou o pecado daquele paralítico, ele lhe deu a ordem: levanta, pega a tua maca e vai para casa. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele homem que nunca andou, nunca tinha andado, paralítico, ele se levantou. Aquele homem chegou carregado por amigos e saiu andando. Ele veio carregado, ele veio obrigado e já saiu transformado, já saiu diferente. Deus quer fazer a diferença na tua vida. Talvez você só dê passos dependente de pessoas, dependendo de situações, dependendo de muitos esquemas. Deus te chama para você andar na dependência da palavra de Jesus. Ele quer que você saia por aí andando e testemunhando as maravilhas de Cristo na tua vida. E como é que isso acontece? Ele se submeteu à cura. Ele recebeu salvação, mas entendeu: olha, a partir de agora eu preciso de um processo. Eu preciso ser curado todos os dias. É por isso que a gente tem culto toda semana, é por isso que a gente tem que ler a Bíblia, é por isso que a gente tem que orar, é por isso que tem que meditar na palavra, é por isso que a gente tem que adorar a Deus, porque isso faz parte do processo da cura. Quando Jesus disse àquele paralítico: levanta, pega a tua maca e sai andando, Jesus disse assim: olha, essa maca aí vai ser teu testemunho. Olha só o que está falando no versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você já viveu carregado por muitas situações,
Mas Jesus está te falando, levanta e anda. O teu testemunho vai chamar a atenção de muitas pessoas. O teu testemunho vai fazer muitas vidas glorificar a Deus. Eu vivo essa promessa, você vive essa promessa. E juntos nós somos o testemunho da igreja evidente, da igreja relevante de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. É por isso que precisa de fé, meu irmão. Porque a fé vai te fazer se submeter ao processo da cura. E não andar na diferença. Muitas pessoas falam, eu vou para a igreja, eu vou ser curado, eu vou receber salvação da alma. E esse processo, eu devo permanecer na igreja, porque isso é o processo da cura. Muitas vezes as pessoas desistem, porque não querem viver o processo da cura. Olha só o que está escrito aqui em Atos 14, 8. A pessoa vem para a igreja, a pessoa quer salvação, mas quer da forma errada. Como diz em Tiago, você ora e não recebe, você demarca a terra e não vive. Por quê? Você faz da forma errada, para o teu próprio deleite. Atos 14, 8 está escrito assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, ou seja, o homem estava no culto. Como é que aquele homem estava no culto se ele nunca tinha andado? Alguém levou ele para lá. Ele estava ouvindo a palavra, e quando o apóstolo Paulo, com o espírito profético, olhou para ele e viu, esse cara tem fé. Ele viu que tinha fé porque ele se rendeu ao processo da cura. Ele veio para o culto com expectativa de que Deus iria fazer algo transformador em sua vida. Deus iria curar a sua alma. O que Paulo disse para ele, versículo 10? Disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Deus quer consertar seus pés, para te fazer andar na direção das suas bênçãos. Como por exemplo, tem gente que é insensível, fala, eu vim para a igreja, minha vida piorou. Piorou não, meu irmão, é você que está insensível à presença de Deus, você que está insensível ao teu chamado, você que está insensível à salvação. Bênção de Deus começa, por exemplo, com uma família unida. Bênção de Deus, por exemplo, começa com a vida honesta, um trabalho de honestidade, que é fruto de honestidade, que você sustenta a tua vida. Bênção é a oportunidade que você tem de orar e adorar a Deus. Bênção é, por exemplo, o privilégio que você tem de ter a Bíblia na tua mão para edificar a tua alma. Bênção é você ter o privilégio de fazer parte da grande comissão e de cumprir o ID de Jesus, trazendo outros paralíticos que, como você antes, hoje precisa da tua ajuda. Sabe por que Jesus mandou aquele paralítico levar a maca? Falou assim, não vai servir só de testemunho não, você vai sair com essa maca nas costas, porque toda vez que você vai encontrar um paralítico, você vai chamar os teus amigos, colocar ele no ombro e vai trazer ele para me curar. A maca é ferramenta, a maca é instrução, a maca é o processo da cura. Se Jesus fala para o cara, levanta e anda, ele poderia sair dali e entrar na primeira festa, sair dali e ir para bem longe de Jesus. Agora que eu não preciso mais de ninguém para me carregar, eu vou para onde eu quiser. Ah, meu irmão, o reino de Deus não é dessa maneira. Diga aleluia. Por que nós estamos falando disso hoje? Porque Deus quer consertar os nossos pés, para a gente não se perder, para a gente dar passo na direção em que vai nos fazer conquistar muitos territórios. E também para você, fala assim, você não cometer o erro de levar pessoas, ouvir, porque é dois tipos que a gente pode chegar no lugar, vindo ou sendo trazido. E você vai sair daqui para trazer pessoas. Então você não vai trazer as pessoas por motivo errado. Você tem que entender, meu irmão, Deus salva, Deus cura e depois abençoa. Deus salva, Deus cura e depois abençoa. Não reverta o processo. As pessoas, muitas vezes, elas não vivem a plenitude, não andam na direção e nem permanecem no lugar que Deus deu para elas. Por quê? Primeiro elas rejeitam a salvação. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso ir para a igreja, eu não quero. Ela rejeita Deus. Então ela não vai viver a plenitude nunca.
Outros até aceitam a cura, a salvação, perdão. Mas não querem pagar o preço para ser curado. Não querem se submeter ao confronto. Ah, se o pastor falar aquilo que eu não gosto, eu já não vou para aquela igreja. Eu estou me tratando, Deus sabe. Mas de vez em quando eu mando uns aqui tomar vergonha na cara. Me perdoe. Sabe uma coisa? Perdoa nada. Você tem que tomar vergonha na cara mesmo. Mas tem pessoas que quando eu falo dessa maneira, eles me veem como inimigo. Ah, esse pastor não me entende. Ô meu irmão, eu te carrego nas costas até Jesus. Depois que Jesus te perdoar, depois que Jesus falar para você levantar e andar e cumprir o ID, aí é você e ele. Eu não vou te carregar nas costas depois que você for curado. Eu não vou te carregar nas costas depois que você tiver vigor e entendimento que você já é para ajudar outro. Você precisa estar do meu lado, porque juntar eu e você e mais dois, a gente já traz mais um para Jesus curar. Ah, mas eu gosto tanto de andar nesse quinteto. 4 carregando e ele deitado na maca. Não, meu irmão. Jesus te curou para você ser um dos que vai carregar. Para você estar na maca só se você estiver paralítico. Mas Deus te trouxe hoje aqui para curar a tua vida. E para te ensinar o propósito certo do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Atos 3:1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Viu? Crente ora, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Todo lugar, ou você vai, ou você é levado. Os amigos, eu creio, a família desse aleijado, levava ele para pedir esmola. Vem cá, meu irmão. Para de andar com aquelas pessoas que querem te levar para pedir esmola. Para de andar com aqueles que te levam para mendigância. Para de andar com aqueles que querem te arrastar para a sarjeta. A intenção é boa. Ah, meu irmão, mas tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles, tipo assim, ó. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. É isso que fazemos aqui, meu irmão. Você precisa de ajuda? Você quer ser abençoado? Você quer viver a salvação? Você quer ser curado? Segura na minha mão. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te sustentar. Mas o que eu tenho, aquilo que eu recebi, que é a presença, que é a palavra, que é o discipulado de Cristo, isso eu te dou. Por que ele se colocou de pé? Porque Pedro andou. A Bíblia não fala que Pedro continuou carregando ele na mão. Vem cá, bebê. Vou te ensinar a andar. Não. Levantou, lado a lado, saltando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Eles entraram no templo, louvando a Deus, andando lado a lado, em discipulado, em unidade, no corpo de Cristo. Entraram na igreja. Este homem que estava ali para pedir esmola, ele já saiu dali feliz, porque eu não preciso mais me submeter à humilhação de ficar mendigando. Eu tenho força, eu tenho vigor, eu vou construir, eu vou pisar, eu vou demarcar novos territórios, eu vou fazer acontecer, porque Jesus Cristo vai me curar, me capacitar para esse mover. E o mais interessante de tudo, meu irmão, os primeiros passos desse homem não foi para o mundo, não foi para a vontade dele. Os primeiros passos deste homem foi na porta do templo, porque aqueles que te levam para mendigar, eles podem até te levar na porta da igreja, mas te colocar lá dentro não.
quem vai te colocar lá dentro, quem vai romper as barreiras, quem vai fazer você ultrapassar as resistências, vai ser os teus amigos de verdade, vai ser aqueles que Deus levantou para ti, para chegar na Jerusalém celestial, ser recepcionado por Jesus ombro a ombro. Deus escolheu pessoas para andar do teu lado, Deus escolheu pessoas para te fortalecer, Deus te escolheu para te colocar num ambiente de igreja, porque é na igreja que nós exaltamos Jesus, é na igreja que nós ouvimos o testemunho dos mistérios que foram revelados na Bíblia, que a plenitude de Deus fez através de Cristo, sinais, milagres, prodígios, transformação, salvação, cura e muita bênção. Que bênção é essa, meu irmão? Bênção é tudo aquilo que não te afasta de Deus. Repete comigo, bênção é tudo aquilo que não me afasta de Deus. Até problema. Até problemas. Eu já ouvi isso, não sei se é mito, mas diz que tem pessoas que fazem parte de umas facções criminosas, que quando elas decidem sair dessa facção, elas só são liberadas, ou seja, só não são mortas, se elas forem para a igreja. Então a pessoa libertou, e tem uma ameaça lá do inferno: se você sair da igreja eu te mato. Isso é uma bênção. Não é, Omar? Estou exagerando? Estou falando bobagem? Porque o diabo bradou, o diabo ameaçou e a pessoa falou: não, eu vou ficar com Jesus. Ele começou com medo, mas depois que ele entender que o fardo de Jesus é leve, que o seu jugo é suave, meu irmão, ele vai se render, ele vai ser transformado, ele vai viver e ele vai conquistar bênção a bênção todos os dias da sua vida. Quando a gente faz isso aqui, libera do altar, gente, vamos ganhar vidas para Jesus, vamos orar, vamos jejuar, vamos falar do amor de Cristo para a nossa família, nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou. Vão e façam discípulos, ensine a eles o que eu tenho ensinado para vocês. Só que Jesus não manda a gente ir de qualquer maneira. Primeiro ele manda a gente se revestir de uma armadura santa. Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta, que a nossa guerra não são contra pessoas, são contra as forças do mal nas regiões celestiais. Ele fala que nós devemos cobrir a nossa cabeça com o capacete da salvação. Nós devemos proteger o nosso corpo com a armadura da justiça, com a couraça da justiça, a armadura da justiça. Nós devemos cingir nossos lombos com o cinturão da verdade. Nós devemos ter o escudo da fé, com o qual nós apagaremos, ou seja, nós nos protegeremos e protegeremos todos aqueles que estão ao nosso redor contra os dardos inflamados do inimigo, ou seja, contra as flechas da morte. Nós temos que ter na mão a palavra que a Bíblia chama de espada, para cortar a cabeça do gigante, passar por cima dele e conquistar a terra. E ele conclui falando: calcem os seus pés com o evangelho da paz. Nós calçamos os nossos pés, revestimos os nossos pés com o evangelho da paz, porque, volto a afirmar, nós não temos um Deus que vive na desorganização, nós temos um Deus que promove paz, e para promover e estabelecer a paz, é porque Ele já venceu a guerra. E quando a Bíblia diz para nós nos revestirmos, calçarmos as sandálias do evangelho da paz, é porque a palavra evangelho significa boa notícia. Deus quer você, meu irmão, alinhado, como o apóstolo Paulo, porque Deus olhou para você e viu que você tem fé para ficar de pé, viu que você tem fé para não permanecer estagnado, estacionado no pecado como um paralítico. Ah, mas meus pés estão tortos, o meu andar é diferente. Sim, meu irmão, Deus vai marcar a tua vida, e você vai mudar até a forma de andar. A Bíblia fala: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia, aquele que matava, aquele que pecava não peque mais. Por quê? Porque Deus vai mudar a forma de andar. Forma de andar aqui é viver. Jacó, quando se encontrou com Deus e viveu o Peniel, teve a sua identidade trocada, a Bíblia fala lá que ele saiu mancando. Por quê? Todo aquele que se encontra com Deus,
e tem a sua identidade transformada, ele sai com a sua forma de andar marcada, ele sai com a sua forma de andar diferente. A tua vida ao encontrar-se com o Espírito Santo, a tua vida ao ser envolvida na plenitude de Deus, vai mudar a trajetória. Se você estava indo para a falência, para o fracasso, para o divórcio, para a morte, Deus vai te levar para a vida, para a salvação, para a alegria, para a santidade, mas isso tem um preço a pagar. Não dá para você se converter hoje, ignorar a cura e entrar nas bênçãos. Isso é mentira do diabo, meu irmão. As bênçãos virão depois que você entender e valorizar a salvação pelo sangue de Jesus, depois que você se submeter no reino de Deus à cura da tua alma. Então Deus vai despertar em você a sensibilidade para perceber as bênçãos nas pequenas coisas, porque quando você é fiel no pouco, Ele vai começar a te colocar sobre o muito. E eu quero te encorajar, através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem encoraja a igreja. E na comunhão e no partir do pão, de casa em casa, orando e adorando a Deus, o Senhor acrescentava à igreja todos os dias novas vidas que seriam salvas. Nós somos a continuidade da igreja de Atos 2:47. Nós somos a continuidade dos atos apostólicos que estão descritos na Bíblia. Eu e você somos parte da história que Cristo ainda está escrevendo até hoje. Por isso que Ele precisa alinhar nossos pés. Nossos pés não podem ser pés vacilantes. Nossos pés são firmes, daqueles que andam na direção que a luz de Jesus nos direciona. Deus quer curar você, meu irmão, para que você entenda e valorize cada bênção que Ele te deu. Olha para 3 pessoas e fala assim: você é uma bênção na minha vida. Fala isso para 3 pessoas no mínimo: você é uma bênção na minha vida. Sabe por que essas pessoas são bênção na tua vida? Porque a vida dela está sendo transformada assim, da mesma forma que você está sendo. E junto com as nossas marcas nas costas, nós vamos ganhar outras vidas para Jesus. Pode haver uma multidão de argumentos de resistência, mas nós vamos vencer, nós não vamos recuar, porque nós somos a igreja de Cristo. Hoje nós estamos aqui no memorial. Me dá aqui, amor, esse pão, por favor. Pode ser a Carlinha. Isso. Olha só o tamanho do pão, gente. Cafezinho, uma manteiga, e não é pão cenográfico não, é pão de verdade. Lá daquela padaria, Cláudio, do mercadinho lá do lado da casa do Cláudio, essa semana ele me trouxe uma metade. Gente, que pão delicioso. Mas como eu disse no início, nós estamos aqui pelo pão que permanece. O pão que perece é uma bênção de Jesus na nossa vida. Quando eu entrei aqui no início e eu vi esse pão, o Espírito Santo falou para mim: a fartura que está na mesa hoje, consagrada para adorar o meu nome, ela não é nem o princípio do que eu quero fazer na casa de cada um. A fartura que está aqui hoje, olha as frutas, olha o pão e o vinho que representam o corpo de Cristo, a comunhão, a plenitude de Deus, porque a Bíblia fala, coloca aqui para mim por favor o versículo do mês, que a plenitude está corporalmente em Cristo, porque Cristo, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Quando nós celebramos a ceia, quando nós celebramos o culto, nós estamos celebrando a Cristo. Corpo de Cristo, pão e vinho, representa prosperidade. Sabe o que é isso? Resultado da salvação que nós temos tanta gratidão e aceitamos em Jesus. Cura que nós nos submetemos pelo fato de estarmos aqui no culto, orando, lendo a Bíblia, falando a respeito de Cristo. E bênção. Deus vai abençoar a tua casa. E o sinal profético hoje foi a fartura nessa mesa, eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia. No final nós vamos compartilhar desse pão, né? Vamos cada um aqui de maneira organizada.
Vamos fazer como Jesus, no final fazer um ato profético, vamos dividir o pão de maneira organizada, vamos dar graça ao Pai e vamos viver o milagre da multiplicação, amém? Nós vamos servir agora a ceia do Senhor, meu irmão. Eu gostaria que você ficasse no teu lugar, você começasse a refletir, olhe para os teus pés, entenda, onde é que teus pés têm pisado? Você tem ido a lugares que Deus aprova, fora daqui, fora da comunhão do corpo com os teus irmãos, com a igreja, onde você tem pisado a planta dos teus pés? A Bíblia fala que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, a sua alegria está na palavra de Deus e nela medita dia e noite. Os contos da Disney, queridos, costumam ser encerrados dizendo assim: e eles viveram felizes para sempre. A nossa vida, a nossa felicidade eterna está em Cristo. E ela vai ser escrita todos os dias daqui para frente. E a nossa felicidade ela vai ser compartilhada com todos, até nos dias ruins. Porque felicidade também está no dia ruim, no dia da provação. Por quê? Porque nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Então medite, pare e pense, onde você tem pisado? O problema não é você ter pisado em lugares de pecado, em lugares de escarnecedores, é você ter sentado na mesa e falado, gostei desse lugar. Se você tem pisado, meu irmão, se você pisou ultimamente em lugares que Deus reprova, em lugares que você entrou só, que Jesus não foi contigo, esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você entrar na presença do Pai e começar a se arrepender. Eu vou pedir para os irmãos começarem a servir. E até os irmãos chegarem a você, e até nós nos levantarmos para comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, representado por este cálice de suco de uva e desse pão, você vai se arrepender. Espírito Santo, em nome de Jesus, conduza nossos pés no lugar de conquista, no lugar de permanência, que é a tua plenitude. Ministra aos nossos corações, Senhor, onde devemos nos arrepender, do lugar que colocamos nossos pés e escorregamos. Onde você escorregou, meu irmão? Você escorregou porque você estava no lugar que não era rocha, que não era o lugar que Deus aprova, é um lugar que provoca a ira, que Deus odeia, que Deus detesta, é um lugar que estava roubando a tua plena felicidade. Lugar que rouba a plena felicidade é lugar de maldição. Enquanto respiramos, enquanto estamos vivos, enquanto temos a oportunidade, nós devemos nos submeter à cura. O sangue de Jesus, a palavra de Deus, a presença, é a oportunidade que nós temos de orar e adorar a Deus, faz parte do processo da cura. A bênção, meu irmão, é a comunhão, a própria oportunidade de nos arrepender e de celebrar a ceia do Senhor, é uma bênção nas nossas vidas. O erro que você cometeu, meu irmão, quando Ele te ensina, quando Ele te faz sofrer e você fala, nunca mais vou cometer esse erro, é uma bênção que Deus permitiu você viver. Davi tinha um coração que fazia a vontade de Deus, um homem, o único homem que tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Ele pecou muito. Davi foi o pior pai da Bíblia, tinha uma família totalmente disfuncional, uma família cheia de tragédias. Mas toda vez que Davi pecou, ele se arrependeu e nunca mais voltou a cometer o mesmo pecado. Não importa o que você tem pecado, não importa o que você tem feito. O importante é que você quer receber a salvação, que você quer viver a cura e que você está percebendo a bênção que Deus está te dando na oportunidade de arrependimento. Por um instante, ore, se arrependa diante do Senhor. Vai se colocando de pé em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, junto com a tua igreja, eu entro na tua presença, Senhor, para me arrepender pelos passos que deis para longe de ti, longe da tua presença, longe da tua palavra, longe da tua santidade, passos que eu dei na direção daquilo que o Senhor detesta, daquilo que o Senhor não compactua. Senhor, eu te peço perdão pelos dias que não me arrependi dos pecados que pratiquei,
Que o sangue do Cordeiro Santo, Jesus Cristo de Nazaré, me fortaleça. Que o Espírito Santo me encoraje. E que as sandálias do Evangelho da Paz calcem os meus pés. Que as boas notícias me levem aos lugares. Que a tua misericórdia, que o sangue de Jesus me faça permanecer no caminho da verdade para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Eu apresento a tua igreja, eu apresento o clamor deste lugar, o arrependimento de cada um de nós. Você pode confessar o teu pecado aí onde você está. Confessa para Deus, o Espírito Santo está neste momento. A Bíblia diz que cada homem deve analisar a si mesmo. Então, se você tem pecado, meu irmão, entra diante de Deus e não saia daqui com esse pecado nas costas. Você tem o direito de ser curado para carregar outros irmãos até ele conhecer Jesus. Mas pecado não. Ele levou sobre a sua cruz as nossas enfermidades, as condenações. A Bíblia fala que ele cravou na cruz toda nota de condenação que o inimigo tinha posse dela contra nossas vidas. Você que está cansado, você que está oprimido, venha até mim, eu irei te aliviar, assim diz Jesus. Conheça o meu respeito e descubra que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus te ama, meu irmão. Ele já carregou o maior peso. É por isso que ele fala: lança sobre a minha cruz toda maldição, toda marca de pecado. Lava-se no meu sangue. O sangue do Cordeiro está fluindo como rio de vida neste lugar, em nome do Senhor Jesus, para purificar as nossas almas, salvar. Filhos, perdoados estão os teus pecados. Pai, em nome do Senhor Jesus, levante a ceia para o alto, meu irmão. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero consagrar esse cálice de suco de uva e esse pequeno pedaço de pão sem fermento. Eu quero te dar graça, Senhor, pela oportunidade de celebrar este momento de lembrança, esse momento de memorial a Jesus Cristo junto com a tua igreja. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela sanidade. Obrigado, Senhor, pelo sustento, pela tua provisão. Obrigado, Senhor, acima de tudo, pela salvação das nossas almas. Obrigado, Senhor, pelo ambiente que o Senhor está promovendo neste lugar, pela tua glória, para a cura de nossas almas. Que as tuas bênçãos venham ao nosso encontro, que o Senhor surpreenda a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, consagramos a ti este momento e geramos a expectativa do teu perdão para a salvação, da tua cura para as bênçãos de nossas vidas, em nome de Jesus.